Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, separei para vocês aqui a entrevista coletiva do técnico Tite junto com Kleber Xavier. Vamos ver o que eles falaram? Então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da Flá TV, link na descrição como créditos. Simbora aqui para a entrevista coletiva, vamos lá! Boa noite aos dois, Luana Trindade aqui da Flá TV. Tite, primeiro, parabenizar pela vitória e queria que você falasse um pouquinho sobre os números, 10 jogos que o Flamengo não sofre gol, né? 10 jogos, também melhor ataque, melhor defesa da competição, hoje com 23 finalizações. Avalia pra gente esses números também sobre a partida, Tite. Obrigada. Boa noite, é um grande jogo, jogo digno da grandeza de um Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes, de uma grande apresentação, com um resultado inconteste. Trabalhamos bem nas três alturas defensivas, né? Na alta, na média e na baixa, demos poucas chances ao adversário, tiveram poucas finalizações, acho que nenhuma no gol, né? Fomos efetivos nas opções que a gente teve de ataque, podia ter sido até um pouco mais, alguma outra situação mais clara, né? E mantivemos uma média que a gente vem tendo dentro da competição, de não tomar gol e fazer 2 ou mais gols, né? Então, estamos muito felizes por isso, devido à grandeza do adversário, mas com consciência que sábado continua essa semifinal. Os números não dá para avaliar agora, não tem jeito. Tem jeito, a adrenalina, ela fica projetando uma semifinal que está ainda aberta. Tite, Kleber, boa noite, Raíza Simplício da Gol Brasil aqui. A gente tem visto, e hoje de novo, né, o Flamengo com muito volume de jogo, criando muitas chances. O Kleber até destacou que o Flamengo faz pelo menos 1 a 2 gols por partida nessa competição. Mas a gente sente que dá para fazer mais. Como é que está isso? Você já falou algumas vezes sobre contundência, vocês conversam isso, trabalham com jogadores. Hoje, na minha opinião, o Flamengo poderia ter feito 4, 5 tranquilamente. E rapidinho, Tite, eu vi você ali bem chateado, reclamando com a arbitragem de um lance, o Arrascaeta também até chamou ali o VAR, um lance que seria pênalti para o Flamengo. Vocês já conseguiram ver esse lance? O que foi que aconteceu ali? Eu vi, tenho opinião, porém a direção que vai falar a respeito. E do outro lado tem Fábio no gol, né? Trabalhamos normalmente essa semana, tivemos 5 dias de trabalho, trabalhamos bastante finalizações e as outras valências, né, táticas e técnicas também. Vamos continuar trabalhando com os meias, com os atacantes, movimentações estratégicas e finalizações, né, de bola de fundo, de bola frontal. O trabalho é esse, e procurar cada vez mais. A gente sempre tem batido na questão da evolução da equipe, procurar evoluir jogo a jogo. Buenas noches, por acá. Aquí. Quería consultarles por Eric Pulgar, viene haciendo buenos partidos. Hoy, cuando había pocos espacios, él manda el cruzamiento para el primer gol de Everton Cebolinha. Además, lo suma a una convocatoria reciente a la selección chilena. Si pudieran analizar el momento de Eric Pulgar, se lo agradecería. Buenas noches. O Eric vem fazendo grandes jogos, né? Teve um problema que ficou fora de 1 ou 2 partidas, um problema de não lembro se foi dengue, que foi, não estou lembrado agora. Voltou bem, como tinha terminado o ano passado bem, é um grande jogador, faz uma função, faz como primeiro, faz função como segundo, e hoje fez um grande jogo novamente. Sentiu um pouquinho, e a entrada do Igor, a gente está muito feliz, mais um bom jogo do Igor, que também faz bem essa função, né? Um menino que vem crescendo também, e a gente fica feliz pelos meninos também. Eric é um grande jogador. Grande jogador. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Acho que, se a gente olhar para o futebol brasileiro hoje, nenhuma equipe tem um jogo coletivo tão qualificado como o Flamengo tem, né, sob o comando de vocês. Claro que do lado individual o time é muito forte, mas o coletivo da equipe sobressai dentro de campo. Lembro que na última coletiva você falou um pouco sobre a solidariedade, nessa família que o Flamengo está formando.
Queria que vocês analisassem um pouco esse jogo coletivo do Flamengo, a importância disso para essa sequência muito positiva. E, se me permite uma segunda pergunta, de que maneira trabalhar durante essa semana para manter os jogadores focados, mesmo sabendo que o Fluminense tem que fazer 3 gols de diferença para tirar o Flamengo da final? Obrigado. Eu entendo a pergunta que tu colocaste, tu usou a conotação família, mas não é uma família. A família é uma coisa sagrada. Pai, filho, mãe, não tem igual. Tem uma relação de profissionais que são transparentes, que são leais, que querem o trabalho, que querem merecer através do seu trabalho, que não quer tirar nada do adversário ou de arbitragem, mas não quer que ninguém lhes tire também aquilo que é seu. É um direito que ela tem. E ela procura, dentro do seu trabalho, se fazer merecedor, né? De um resultado, de uma conquista, de um placar, de um desempenho. Às vezes o jogo do desempenho não é o jogo não é o placar, não é o jogo do placar. E às vezes ele se traduz. Mas é muito mais, tu está muito mais perto de vencer quando o teu desempenho ele está, e não o acaso, não a circunstância. Então, em termos familiares, não, nós temos um grupo extraordinário. Está respondido. E a outra parte da pergunta. Eu não sabia, porque eu não estava, mas os atletas comentaram de que o ano passado, retrasado, nos vencidos de 2-0, passado, e perdeu, né? Tite, boa noite, Kleber aqui à sua direita. Parabéns pela vitória. E, Tite, um jogo que o Flamengo sofreu muito pouco, né? Eu só me recordo de uma chance do Fluminense, que foi um cruzamento, que o Diogo Barbosa bateu por cima, e um lance que origina lá na frente, numa pressão, o Flamengo lá na linha de fundo, que o Cebolinha acho que larga o Arias, e aí o Fluminense consegue sair naquela primeira linha e chegar na única chance, né? Só isso. Taticamente, o time parece estar quase perfeito, né? Eu queria saber se você considera que, taticamente, esse time já tem a sua cara, já está taticamente do jeito que você gosta. E, se me permite uma segunda pergunta, o Léo Ortiz foi apresentado ontem, contratação recente, queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre esse jogador. E que dor de cabeça, né? Uma defesa que não sofre gol, como é que fica para chegar um jogador? Obrigado. A gente, como eu falei na resposta anterior, a gente, no processo defensivo, faz a marcação nas 3 alturas, né? Estuda muito o adversário, procurou marcar bem nesse primeiro momento da bola de saída, da iniciação do Fluminense, com uma pressão alta, forte, com todas as formas que eles têm de saída. Depois, na média, também bem organizado. E na baixa, a gente já vem trabalhando, né? Conforme adversário, a gente muda um pouquinho a estratégia, algum detalhe ou outro, estudamos muito os adversários para isso. Então, essa consistência, a gente fala, não é a melhor defesa, né? A questão não é o zagueiro ou o lateral, a questão é o time que se defende, a forma que se defende. E essa solidariedade que eles têm em conjunto, o coletivo que se falou para jogar, mas também para defender. Então, por isso que a gente bate muito na questão do equilíbrio, né? De não tomar gol é importante, quanto menos gol tomar é importante, mas também buscar o gol na hora que tem essa posse. Roubar essa bola lá na frente significa ter a posse para também levar perigo ao adversário, às vezes até no setor mais perto do gol. E a gente fez bem, né? Tiveram essa escapada, e que é normal pela grandeza do adversário, né? Mas a gente tem evoluído e vamos continuar trabalhando e evoluindo. Ele fala em consistência defensiva, o Matheus fala em fazer gol. Equilíbrio. Tem que ter os dois. O Flamengo projeta, eu vou falar talvez pela direção, pelo Bruno, pelo Luiz Carlos, pelo Marcos, presidente. Ele projeta uma equipe a médio e longo prazo, independentemente do técnico. Então ele tem 2 atletas que estão jogando muito e selecionáveis. Ele tem um extraordinário jogador, que é o Davi, com toda a experiência. Ele tem um garoto surgindo e procurando seu espaço, que é o Bahia. Então, tu tem que ter nessa estrutura, saiu o Rodrigo Caio, saiu o Pablo, de ter um jogador desse nível em função de reposição. E o Léo se encaixa tanto no perfil técnico quanto no perfil pessoa, para manter uma longevidade, digamos assim, colocar em diversos
diversas idades, diversos níveis, diversas experiências, esses atletas todos. O Bruno fez assim, então ele... Concordo. Pode? Professor Tite, Kleber, parabéns pela vitória. Queria tocar em 2 assuntos aqui. Quando a gente pega o tempo de posse de bola, a gente encontra uma igualdade, 51-49, é uma igualdade. O Flamengo finalizou 23 vezes e o Fluminense apenas 8. Porém, o Fluminense fez 10 faltas e o Flamengo 20, mas só sofreu um cartão amarelo, que foi um cartão para o De La Cruz. Eu queria tocar nesse assunto com os senhores, para que vocês comentassem se, dentro daquele processo que o senhor tanto falou desde o início de equilíbrio, saber jogar o jogo e a inteligência dentro do campo também é saber parar o jogo no momento crucial, ao invés de fazer faltas duras para, em alguns determinados momentos, se recompor, porque tem um outro grande time do outro lado. E também queria que vocês comentassem sobre o processo de evolução do Igor Jesus. Obrigado e parabéns. Vou começar pelo Igor, né? Assim como a gente citou o Bahia, assim como tem o Vitor, que já estava no grupo quando chegou, o retorno do Matheus. O Flamengo tem, por tradição, né, revelar jogadores. Então a gente traz, o menino fez uma cirurgia no final do ano passado, se eu não me engano, recuperou, né, trabalhou com a gente na pré-temporada ainda em recuperação, voltou. E nas condições, é importante também esses grandes atletas que o Flamengo traz para dar essa confiança, né, para ensinar algumas coisas, né. O Sampaio, que foi um grande volante, tem um cuidado com os jogadores na função. Então, o Igor é um menino que vem crescendo, tem muito ainda para evoluir, mas é uma grata surpresa. Hoje entrou e fez um bom jogo novamente. A questão das faltas não é um número que nos nossos jogos aparece muito. Eu acho que na maioria dos jogos a gente faz menos falta que o adversário. E hoje, minha opinião, das 20 faltas que aconteceram, se fosse um jogo de Libertadores, eu acho que a gente faria umas 10. Então, por isso, até, de repente, tem aumentado o nosso número de faltas, né? Bruno Spindel vai falar aqui ao microfone, Merchou, porque ele está explicando aqui em relação à questão da arbitragem. Está subindo aqui para falar com a imprensa aqui no microfone. Aproveitar e falar rapidinho da arbitragem. A gente entende que os árbitros precisam passar por um processo de amadurecimento, de formação. A gente apoia a FERJ nesse sentido, apoia a transparência, a gente elogia quando tem que elogiar, mas é importante pontuar, até pelos números da questão das faltas aí que vocês colocaram, que são enganosos em relação aos cartões. A gente acha que ele foi muito mal na parte disciplinar. A gente não entende por que 2 critérios. Então, ele tinha um critério para cartão em relação à equipe do Flamengo. Se eu não me engano, o Arrasca sofreu umas 3 faltas parecidas com a que o Nico fez. O Nico levou o amarelo. Nas faltas que o Arrasca sofreu não foi dado amarelo. Tem uma entrada violenta do Felipe Melo no primeiro tempo, que não levou amarelo. E a gente não entende por que foi necessário o VAR, um lance duríssimo na frente do árbitro. Não sei se ele era o último homem em direção ao gol, mas pela violência da falta e pelo critério que ele usou para dar o amarelo no Nico com tanta contundência, não entendi por que precisar do VAR. Para a gente, nitidamente, ele teve 2 critérios. Assim, e isso não cabe num jogo de semifinal do campeonato da grandeza do Carioca. O pênalti a gente consultou ali na cabine do VAR. Depois até poderia divulgar as imagens. A justificativa deles é que teve uma falta do Nico no Martinelli, né? Antes da falta do Martinelli no Nico. Assim, a gente não conseguiu ver essa falta, mas a interpretação deles foi essa. Então, mas da parte do árbitro,
O que a gente viu de mais grave aí foi a discrepância de critério na área disciplinar. E acho que não cabe num jogo desse, e a discrepância foi bem nítida ali. Ela fica gritante nessas faltas no Arrasca, em lances de transição ofensiva nossa, em relação ao amarelo no Nico. Não dá amarelo no lance violento ali do Felipe, que depois ele tomaria o segundo amarelo, já o Fluminense com 10 jogadores, e também precisar do VAR para dar um vermelho num lance de uma violência daquela ali, dando um amarelo no Nico do jeito que ele deu, é totalmente sem sentido. Exatamente, porque a gente tem visto, mesmo os clubes escolhendo a arbitragem, recentemente a gente viu um jogo do Vasco também, o Alexandre Matos saiu reclamando muito da arbitragem. E continua acontecendo esse tipo de reclamação e de erros que os clubes acreditam ser erros grandes. Assim, do ponto de vista da transparência e coerência, a gente só tem a elogiar a FERJ, como na questão do pênalti que eles nos receberam ali logo após o jogo. Então, isso não tem o que questionar quanto à lisura, a transparência, a coerência, né? E a gente apoia todas as medidas nesse sentido. A gente sabe que precisa formar mais árbitros, precisam ser formados. A gente apoia a FERJ nesse sentido também. Mas, assim, os erros acontecem. Quando é para elogiar, a gente elogia, e quando tem que criticar, a gente precisa pontuar e criticar. Os árbitros dessa semifinal foi um processo diferente, foi um processo de seleção da FERJ de acordo com a performance dos árbitros no campeonato. Então, eles explicaram o critério e acho que foram totalmente coerentes, foram transparentes, não tem o que questionar nesse sentido. E nos outros jogos da fase de classificação foram escolhidos em consenso, também sempre ouvindo a opinião técnica do presidente da comissão de arbitragem. Enfim, a gente tem a confiança na FERJ, tem a confiança no presidente da comissão, nos processos. Agora, os erros acontecem. O que incomoda a gente é quando tem falta de uniformidade, por exemplo, de critério. Assim, se o critério for o mesmo para as duas equipes, está tudo certo. Mas, do jeito que foi hoje, a questão disciplinar incomodou a gente. Quanto à escolha do árbitro, acho que a escala foi correta. A gente confia no presidente da comissão, confia na FERJ. Tem sido extremamente transparente. Como eu disse aqui, receberam a gente no VAR, mas quando os erros acontecem, a gente precisa pontuar. Espero que, enfim, no próximo jogo da semifinal transcorra tudo bem, sem problema. Não só a escalação do árbitro, mas a escalação do VAR daqui a pouco. Sim, escalar, né? Sim. Vai ter uma reunião nessa semana agora para a definição do árbitro e do VAR do segundo jogo, da semifinal. Obrigado, boa noite. Não tem espaço? Professor Tite, boa noite Kleber, Bruno Castanha. Eu queria comentar essa questão do volume que o Flamengo teve no primeiro tempo, já foi falado, também da consistência. A gente fala do jogo passado, tomou 4, mas esse Flamengo nem finalização, pouquíssimas bolas vão ao gol. Mas como vocês já falaram muito sobre isso, então eu vou perguntar de uma outra situação, o Fábio não está aqui hoje, mas a gente enxerga uma evolução física, né, do Flamengo muito grande. Hoje, no final do jogo, por exemplo, a gente viu a Arrascaeta dando 2 carrinhos, recuperando, né, bola, até com Aras, talvez seja o jogador que mais corre, mais veloz, né, do time do Fluminense. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. E só um detalhe que a gente também enxerga vindo ali de cima, muitas das vezes vocês trocam, né, você e o Matheus, pela bola parada, nesse momento que vocês fazem uma troca, o Matheus
vai para a beira do campo ali, você sai, só para poder explicar isso para a gente também. Obrigado e parabéns pela vitória. Eu, Matheus e Kleber alternamos momentos, né, de orientação. Muitos deles são de bola parada, todas as bolas paradas, o Matheus está ali para fazer essa orientação. Eventualmente, em umas situações de bola andando, ele e Kleber, a gente fica alternando. Até para poupar o meu joelho um pouco. Quanto à questão da parte física, o Flamengo nos dá uma estrutura maravilhosa, física, né? E uma estrutura de profissionais de altíssimo nível também, que ajuda o Fábio, que é o preparador físico, que chegou com a gente, experiente, e a gente trabalhando com uma comissão de uma forma geral, todos os cuidados de volume, de intensidade de trabalho, dos cuidados individuais de cada atleta, né, junto com todo esse processo que eu falei, com nutrição, para que os atletas estejam nas melhores condições, né? Então, faz parte, assim que a gente joga, amanhã a folga, depois uma recuperação que começa a ser feita com cada atleta, cada um na sua maneira, né, para que a gente possa, a partir de quarta, quinta-feira, trabalhar a estratégia para o jogo. Sim, evoluindo e manter esse nível, né? Mas para mim o grande detalhe é a recuperação e o volume e o equilíbrio, que é uma palavra que a gente usa, o equilíbrio desse volume, intensidade nos treinos, para que a gente possa manter o atleta, e a gente usa o termo que é fresco, né? Para que o atleta possa chegar no jogo em totais condições de pressionar, de correr para trás até o final. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Léo José, do Coluna do Fla. Na última quinta-feira, a janela de transferências foi encerrada, né? E o Flamengo, para esse primeiro semestre, fechou com Vinha, De La Cruz e também com Léo Ortiz. Ontem, na coletiva no Ninho do Urubu, o Braz disse que entende que a diretoria atendeu a todos os pedidos feitos pela sua comissão técnica. A pergunta é, na sua visão, o Flamengo ele atendeu aos pedidos que você fez para a manutenção do elenco? E esse elenco está fechado já em relação, pensando no início de Libertadores, de Brasileirão, de Copa do Brasil? Marcos falou, está falado. A gente trabalha de uma forma... há uma relação e há um diálogo constante nessa busca. Claro que a grandeza do Flamengo, como eu falei anteriormente, até você, ele vai estar aberto às situações que elas possam acontecer dentro do próprio cenário, acredito, no cenário nacional, né? Então, o internacional não, mas o cenário nacional tem, e aí a gente conduz, mas é de uma forma com sintonia. Aqui, Tite, boa noite, Kleber. Boa noite. Kleber, você falou sobre o treinamento feito em relação às diferentes alturas do bloco de marcação, médio, baixo e alto. E aí, Tite, teve um pequeno período, antes da expulsão do jogador do Fluminense, que o Fluminense começou a impor um pouco mais de volume, mais cruzamentos para a área, e o Flamengo com dificuldade de realizar essa transição. Eu queria te perguntar se isso foi uma consequência direta do jogo ou foi uma estratégia iniciar o segundo tempo num bloco mais recuado para criar mais espaço na frente, e aí, após a expulsão, o Flamengo, com mais conforto pela superioridade numérica, conseguiu voltar a pressionar um pouco mais acima. Marcos Martins, do canal da QSRN. Não, foi pela qualidade do Fluminense. Quando tem um Fla-Flu com jogadores de tanta qualidade técnica, inevitavelmente eles vão conseguir construir. São diversos e diferentes jogos dentro do mesmo jogo. Isso é do jogo, é da partida saber trabalhar, mas foi qualidade do Fluminense, não como ideia. Última pergunta. Tite, Kleber, parabéns pela vitória. Até falando a respeito desse equilíbrio que é tão buscado no trabalho diário no Ninho do Urubu e nas partidas, a atuação do Everton Cebolinha, você às vezes evita falar em atuações individuais, mas o Everton Cebolinha, no meu entendimento, hoje ele se destacou, talvez tenha sido o maior destaque da partida. Não apenas pelo gol marcado, que muitas vezes se analisa a partida pelo resultado e não pelo desempenho, mas também pela entrega dele sem a bola. Eu contei 3 roubadas de bola, uma delas importantíssima, que culminou com a expulsão do zagueiro Thiago Santos, e se essa preocupação é também uma preocupação de que os jogadores tenham esse comprometimento durante os 90 minutos, tenham esse foco do comprometimento tático de não jogar apenas com a bola no pé. Eu vou te dar só um dado e depois o Kleber fala mais a esse respeito.
os últimos quatro trabalhos aqui dentro do Flamengo, e aí é méritos dele. Sabe quem fez mais gol? Como média? Qual treinador, no caso, né? Dos últimos Vitor 4? Pereira. Foi o que mais fez gol. Como média. Então, o que eu coloco isso, em cima disso? Para a gente estabelecer, não só para cá, não só para lá, mas equilibrar essas situações. E eu busco olhar o saldo de gols. Quando tu olha o saldo de gols de uma equipe, tu consegue ter uma referência, para mim, estatística mais fidedigna daquilo que uma equipe se propõe. Se ela não faz gol, tem problema. Se ela toma gol demais, ela tem problema. Então, tu encontrar esse equilíbrio é difícil pra caramba, é muito difícil. Assim como é difícil o técnico vir aqui e ter uma série de jogadores, como eu abri a palestra hoje, que estariam em condições de começar o jogo. Pela qualidade, pelo trabalho que ele tem, pela prateleira que eles têm, uma série deles. E aí eu tenho que optar. E talvez não curta vitórias, não curta o trabalho na minha plenitude, porque também fico chateado em não dar oportunidade a tantos outros que mereciam. Mas esse lado humano, esse respeito que eu tenho a eles, e faço questão de colocar, porque abri a palestra dessa forma e sabíamos que ia ter que utilizar, esse respeito todos nós temos. Eu sou porta-voz, o César está me olhando, o Matheus, o Bruno, o Lucas está me olhando. Nós temos um respeito muito grande a eles. Eu sei do dia a dia. Atrás da cortina, eu sei o quanto eles trabalham. E não é trabalho de faz de conta. E ele é com os problemas, sim, mas ele é transparente, ele é leal, ele é direto. Então, até eu curto, vou para casa curtir de um lado, mas vou ficar assim, poxa, queria ter mais oportunidade para mais atletas. E não consigo, na plenitude, ainda curtir o técnico, outra vez carregue com ele, o técnico principal carregue com ele essa tristeza um pouquinho de não dar todos naquilo que ele gostaria de botar para jogar. A pergunta tática dos externos, a gente tem hoje no grupo 3 externos com característica de amplitude e jogada de 1 contra 1, né? Cebolinha, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Tem o Verto, que é um menino da base que foi campeão aqui na base, que tem um histórico da base, que está trabalhando com a gente, tem essa característica, que tem treinado muito bem também. Aí temos aquela questão que a gente sempre coloca para vocês de usar meias com flutuação, com características como tem entrou o Vitor no último jogo, entrou agora, né, entrou bem, tem o Mateuzinho que retornou, jogadores com características diferentes, o Nico que fez ali no início, o Gerson que pode fazer também, e todos eles têm as suas funções bem claras, bem determinadas, nas 3 alturas defensivas do jogo, falando na parte defensiva, e na parte ofensiva, cada um com a sua característica contribui muito para o jogo, né? Tem dado muita contribuição, o Luiz que tem jogado mais, ele e o Cebola muito, e o Bruno tem entrado muito bem em todos os jogos, às vezes pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o Bruno e o Cebola mudando o lado, então a gente tem ficado muito satisfeito, eles estão entendendo essas questões, né, de posicionamentos defensivo e ofensivo, e a contribuição é muito alta de todos. Obrigado. Boa noite. E aí, nação, gostaram da entrevista coletiva? Comentem, deixe aqui a sua opinião, o seu ponto de vista desse Flamengo 2, Fluminense 0. Galera, o próximo jogo é no próximo sábado, no mesmo horário, às 21 horas. O mando é do Mengão. Flamengo, cara, o Flamengo tá demais, né? Nenhum gol tomado com o time principal no Campeonato Carioca, né? Só tomamos aquele golzinho com o Sub-20 contra o Nova Iguaçu, num erro bobo do nosso zagueiro Noga, mas só foi aquilo, galera. De lá para cá, sem sustos, uma média superior a 2 gols por jogo e sem tomar gol nenhum. Que média fantástica do Tite, né? Seremos campeões, eu acredito, cara. E você, o que você acha desse Flamengo do Tite? E essa consistência e esse equilíbrio, o que você está achando desse Flamengo do Tite? Está te encantando? Está te convencendo que este Flamengo é muito bom? A mim sim, cara, estou titizado, é isso aí. Valeu, galera, tamo junto, saudações rubro-negras, fui!